vamos fazer uma experiência que existe já no nosso livro. Vocês podem repetir em casa com a ajuda da mamãe, porque nós vamos trabalhar ali com recipientes de vidro e também água quente. Então a gente precisa da ajuda de um auxílio ali do adulto, tá? E vamos entender um pouquinho sobre o ciclo da água, tá? E a transformação que ocorre nesse momento. Então, olha só, antes de mais nada, eu quero ler a tarefa e explicar para vocês. A tarefa de hoje vai depender do link que foi enviado na GDeDu, tá? No momento da aula remota, a professora pode reproduzir para vocês novamente o link, caso alguém não consiga ter assistido, tá? Então, vocês vão assistir o link, que vai estar explicando um videozinho rapidinho sobre o ciclo da água, reforçando o que a gente viu na aula gravada. E também vocês vão escrever no caderno de ciências o que vocês entenderam desse processo, desse fenômeno, para que aconteça ali o ciclo da água, tá certo? Vocês vão escrever o entendimento de vocês sobre o que vocês vão assistir, certo, pessoal? Então vamos lá. O conteúdo de hoje ele vai estar retomando um pouquinho a ideia sobre a transformação da água, transformação da matéria. Nós vimos nas outras aulas que a matéria ela apresenta em 3 formas: no sólido, líquido e gasoso, tá? E que ela vai sofrendo uma transformação conforme ela tem a influência de temperatura. E na água, como que acontece? A gente tem que lembrar sempre que os nossos rios, riachos e represas, eles são abastecidos sempre, constantemente, com a formação de chuvas. A gente precisa que chova para que esses locais sejam abastecidos, tá? E a gente sabe também que a temperatura ela vai influenciar no derretimento das grandes geleiras que abastecem os nossos oceanos. E daí? E a minha participação? Eu posso estar trabalhando também com vocês, e a gente já sabe que a gente tem que ter a nossa consciência quanto ao desperdício. Eu tenho que economizar a água, tenho que economizar energia, eu tenho que entender que eu tenho que fazer um descarte consciente do lixo produzido, que tudo isso vai influenciar no conjunto todo aqui do nosso ciclo, tá bem? Então vamos lá, pessoal. O que acontece para que ocorra o ciclo da água? A água que eu tenho presente nos nossos rios e também nos nossos riachos, ele tem ali a influência para que ocorra o início desse ciclo, que a gente chama de fase 1, da temperatura que vai ser modificada com a presença do Sol. Então, as fortes temperaturas acima de 70 graus vai aquecer o quê? Vai aquecer o ambiente e vai fazer com que a água que está sendo aquecida aqui do rio, ela fique na temperatura onde as suas moléculas, olha a fórmula molecular da água, né? A fórmula molecular da água, dois hidrogênios e um oxigênio, que essa água ela seja transferida para as nuvens em forma de vapor. Quando vocês estão no sol muito tempo, vocês não começam a transpirar? Por que a gente transpira, pessoal? Porque o ser humano ele também é formado de água. Muito da nossa formação, inclusive, a gente tem mais de 50% de água no nosso corpo. Então, a água, quando a gente fica no sol por muito tempo, a gente está recebendo a influência da temperatura do sol e fazendo com que essa água ela saia do nosso corpo em forma de suor, que a gente acaba transpirando. Então, aqui, quando eu tenho a mudança do líquido para o gasoso, eu tenho qual mudança ali, pessoal? Do líquido para o gasoso. Eu tenho uma vaporização.
Na fase 1, houve uma vaporização. Todas essas nuvens, né, elas foram transferidas. Todas essas nuvens, elas ficaram cheias de moléculas de água. Então, tem muitas moléculas de água nela. E elas ficaram carregadas. Aí, como elas ficaram muito carregadas, elas começaram a demonstrar uma outra transformação. Elas foram transformadas. O vapor que estava ali na forma, a água que estava na forma de vapor, ela vai ser transformada e vai ser devolvida para o ambiente em forma líquida, que é a fase 2. E qual é a transformação? Qual o nome dessa transformação quando isso ocorre? É a condensação. Ela se condensou, ficou cheia e voltou para o ambiente todas as moléculas de água em forma líquida que penetrou no solo e pelos lençóis freáticos acabaram abastecendo novamente os rios, tá certo? Esse processo das setas aqui, pessoal, vai virar um grande círculo, por isso vem o nome de ciclo da água. Tudo bem? O que a gente não pode esquecer disso tudo é que houve influência muito especial da temperatura que foi desenvolvida com a presença do sol, tá? Agora, aqui na experiência que a professora trouxe, está na página 75. A gente fez a mesma coisa. Aqui, nesse frasco, está até quente ainda, eu tenho água quente e aqui eu coloquei cubos de gelo que já estou terminando de derreter aqui. Então, o que a gente fez? Quando a gente coloca, vou pegar um papelzinho, tá, pessoal? Porque está quente. Quando a gente coloca, e dentro desse recipiente aqui, tem água também. Eu peguei a água do ambiente, coloquei nesse frasco maior e coloquei ele mergulhado numa tigela de água fervente, quente, que já teve o ponto de borbulha, a grande ebulição. Então, quando eu ponho ali, a água que estava dentro dessa tigela, ela foi para a borda do meu papel filme, que é esse plástico transparente, para que pudesse haver a transformação. E quando eu coloco aqui, ó, ele tinha ficado todo igual o espelho do banheiro quando vocês vão tomar banho, tudo cheio de fumacinha. E quando eu mergulho aqui, ó, ele já está abaixando a temperatura do meu frasco. E aí, aquela nuvem de vapor que ficou presa no meu plástico filme, ela já começa a mostrar a forma de gotículas d'água. Muito bem, agora eu já consigo tirar. Eu vou tirar para mostrar para vocês, tá? Vou tirar só o plástico para vocês verem. E aqui, olha, pessoal, não sei se vocês vão conseguir ver. Eu já tenho a presença das gotículas de água, certo? O que aconteceu, pessoal? A água que estava dentro desse meu recipiente, ó, já havia água aqui dentro. Ela estava na temperatura ambiente. Quando eu coloquei na água quente, ela fez com que essa parte dessa água, ela fosse, e eu coloquei o plástico para tampar a temperatura, para que não houvesse a influência da temperatura ambiente e não acontecesse a experiência. Ela segurou, ela ficou presa, aquele vapor ali da água que foi se transformando, ficou preso no plástico. E quando eu coloquei na água gelada, ele fez com que o que estava preso em forma de vapor, todo esfumaçado assim, pudesse criar forma de gota. Então eu tive aqui várias gotinhas, gotículas da água que tinha sido ali vaporizada no primeiro frasco, ok? E aqui quando virou gota,
ocorreu a condensação, que foi a mudança do gasoso para o líquido novamente, ó, e agora ele está molhadinho. Certo, pessoal? Então, isso foi o que foi desenvolvido na página 75, tá? O plástico filme, pessoal, ele vem num rolinho e ele gruda no vidro. O vidro estava sequinho, todos os recipientes estavam sequinhos aqui. E daí a professora não precisou colocar nenhum elástico para segurar, tá? Mas vocês podem usar outros materiais em casa. Agora vamos entender o que essa experiência e o ciclo da água nos informou. Na primeira setinha aí, pessoal, da página 76, eles estão falando basicamente dessa experiência aqui. O que aconteceu quando o recipiente foi inserido em água quente e em água fria? Explique suas conclusões com base nas mudanças de estado físico da matéria. Então, olha só, pessoal, quando ele foi colocado no recipiente de água fria, ocorreu o quê? Uma condensação. Ocorreu a transformação do gasoso para o líquido e formou as gotas do plástico, tá certo? E quando ele estava no quente, eu só tinha o quê? A presença do vapor, que é a transformação do quê? Da água, do líquido para o gasoso. Vamos colocar isso então? Olha lá, pessoal, quando o recipiente foi inserido na água fria, quando eu comecei a experiência, logo após ele ter sido colocado na água quente, houve uma condensação que formaram as gotículas no plástico. No primeiro momento, quando o recipiente já estava aqui, que foi onde vocês viram no início da experiência, havia acontecido a vaporização, ou seja, essa água tinha sido evaporada, certo? Agora ele quer saber qual que é a semelhança, pessoal, da experiência com o ciclo da água. A semelhança é que também aqui os frascos de baixo, as tigelas, elas estão com temperaturas diferentes. A mesma coisa aqui. Para que ocorra a vaporização, aqui também eu tinha uma temperatura acima de 70 graus. Para que a nuvem ela descarregue as gotículas d'água nessa transformação, a temperatura também é outra. Então aqui a gente percebeu que tanto na experiência e no ciclo da água, a gente vai ocorrer a transformação da água para evaporação e condensação, porque há a presença ali da influência das temperaturas, certo? Então vamos colocar.
Olhem lá, pessoal, as duas mudanças de estado, evaporação e condensação, realizadas na atividade, são as mesmas que ocorrem durante a formação de chuvas. Então, a gente viu ali numa forma natural, que a ilustração da página 74, que mostra o ciclo da água, essa transformação ocorre de forma natural. E aqui, na experiência dos frascos, foi de uma forma também que ocorreu a mudança de estado físico, porém foi uma coisa ocasionada. A gente ferveu a água antes para que pudesse acontecer a mudança de estado físico. E também a tia teve que colocar pedrinhas de gelo no outro recipiente. Ok? Para que isso acontecesse mais rápido. Pessoal, então o link já vai estar disponível, já deve estar disponível para vocês. Assistam o linkzinho para que possa fazer a atividade no caderno. Coloque lá detalhado o que vocês entenderam sobre o ciclo da água, que é a parte do videozinho que foi enviado. Um beijo e até mais tarde.